Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu gostaria de hoje, neste vídeo, dar um alerta. Este vídeo vai ter como tema o aviso de Deus. E eu quero tomar como base de estudo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, nós vamos ler o versículo 31 ao 34. E o aviso de Deus, ele diz o seguinte: Jesus disse a Simão, a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Meu irmão, vamos fazer o seguinte: aonde está Simão aqui, nós vamos colocar o seu nome. Coloque-se no lugar de Simão. E Jesus disse: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que isso quer dizer? Jesus estava dizendo aqui o seguinte: Pedro, o diabo está fazendo de tudo, ele está fazendo de tudo para te tirar da minha presença. Este era o alerta do Senhor Jesus para Pedro, dizendo que Satanás estava peneirando ele. Aqui na minha Bíblia está cirandar, para vos cirandar como trigo. Algumas traduções diz peneirar como trigo. Então, o diabo, ele anda ao nosso derredor, A palavra diz que ele anda ao nosso derredor, ungindo como leão. Então ele anda procurando brechas. Ele anda procurando alguma brecha para ele entrar naquela vida, para ele entrar naquela casa. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas também pode se tornar a casa do diabo. Se eu me submeto à vontade de Deus, se eu obedeço a sua palavra, o meu corpo se torna templo do Espírito Santo quando eu tenho um encontro com Deus. Mas quando eu obedeço o mal, eu pratico o pecado, eu vivo no erro, o meu corpo se torna a casa do diabo. E o diabo, ele sempre vai procurar uma brecha. Ele é o acusador, o diabo é o acusador. Então ele sempre vai procurar um espaço, um erro, uma brecha em você. Você, irmão, que às vezes está na igreja há anos e anos, mas saiba que o diabo nunca vai desistir de você. Ele sempre vai procurar uma brecha para te acusar. É o que está dizendo aqui, Pedro andava com o Senhor Jesus, ele via a conduta de Jesus, o caráter de Jesus, os milagres de Jesus, mas nós vamos acompanhar aqui nos demais versículos que Pedro ainda não havia se convertido e o diabo já estava de olho em Pedro, já estava de olho nele. Como diz, cirandando como trigo, peneirando como trigo, achando um defeito, uma falha de Pedro para poder entrar e destruir. E o Senhor Jesus, como um pai amoroso, como um pai misericordioso, estava dando um alerta a Pedro. E está dando agora, hoje, um alerta para você, meu irmão. O 32 diz o seguinte: mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Olha aí, Pedro ainda não havia se convertido e Jesus já disse: Pedro, o diabo está querendo te peneirar como trigo, mas eu estou intercedendo por ti, Pedro, né? Em outras palavras, mas vigia, Pedro, se fortaleça, né? Busque mais a presença de Deus, olhe mais, meu irmão, para a sua vida espiritual, ore mais, jejue mais, busque mais uma intimidade com Deus, porque como o texto diz aqui, o diabo, ele está procurando apenas uma brecha para poder entrar na sua vida e destruir a sua vida. O diabo nunca vai brincar de ser diabo com você. Ele veio para roubar, matar e destruir. E diz mais. Mas Pedro lhe disse, né? E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e até a morte. Olha para você ver o orgulho de Pedro o levou a dizer: poxa, Senhor, eu estou pronto. Eu até morro por ti. Mas Jesus havia dito a ele anteriormente: Pedro, quando te converteres, ele ainda não era convertido, ele ainda não tinha tido encontro com Deus. E ele ignorou o alerta do Senhor Jesus. Porém, Deus estava ali intercedendo por Pedro, dando chance para Pedro, sendo misericordioso com ele, assim como ele é com cada um de nós. Ele dá chance. Ninguém pode dizer que hoje está caído, que hoje está fora da presença de Deus e que não foi alertado e que não foi avisado. Porque sim, meu irmão, eu tenho certeza que Deus usou alguém, uma mensagem, uma palavra, um vídeo. Quantas pregações você já não ouviu? E Deus alertando você porque Ele te ama, porque Ele está tendo misericórdia de você. Vamos continuar a leitura. Ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantarás hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. O orgulho de Pedro fez com que ele achasse que estava bem, achava que estava fortalecido, que já estava pronto até para morrer por Jesus. Mas Jesus, dando o alerta, mostrou a ele que não. Tanto que logo após, quando Jesus ele foi crucificado, Pedro o negou 3 vezes. Poxa, eu não conheço, eu não sei quem é. Porque ele ainda não tinha se convertido. Então Pedro ficou mal, né? Mas só que, mais uma vez, Jesus sendo misericordioso na ressurreição do nosso Senhor Jesus, quando as mulheres foi no túmulo de Jesus, encontrou o túmulo vazio, Jesus fala: vai aos discípulos e a Pedro. Pedro estava mal. Pedro estava ali amargurado, se sentindo triste por ter negado Jesus. Mas Jesus falou: vá até Pedro. Vai a Pedro, aos discípulos e a Pedro. E diga que ele ressuscitou. Olha que glória. Então, gente, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus, Ele é amoroso. Ele é misericordioso, Ele nos avisa, Ele nos alerta, Ele nos disciplina, Ele só quer o nosso bem. Meus irmãos, e há pessoas que, quando vê um irmão tropeçando, um irmão caído, ele logo
faz o papel do diabo. É ele quem quer peneirar o irmão. É ele quem quer pôr a lupa e achar o defeito, a falha. Poxa, não precisa fazer o papel do diabo, não. O diabo já faz isso, né? O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: aquele que está forte tem que suportar a fraqueza dos fracos. A gente não tem... Deixa eu achar o texto aqui. Romanos 15 e versículo 1. Diz assim, ó: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Isso quer dizer que temos que parar de julgar o irmão, porque ele está fraco. Temos que parar de falar do irmão, porque este talvez caiu, abandonou a fé. Não, a gente tem que estender a mão para ele. A gente tem que levar a mensagem da cruz. Isso é o Evangelho. Isto é a palavra de Deus. Não é fazer o papel do diabo, peneirar como trigo. E sim, estender a mão. É deixar que o Espírito do Deus vivo. É para isso que vem o Espírito Santo. É para você ser um instrumento, um ganhador de almas. É para você se deixar ser usado por Ele para ganhar almas para Ele. Para estender a mão e levantar o caído. Para isso, o Senhor Jesus nos ungiu. Então, meus irmãos, o alerta de Deus para você hoje é o seguinte: ore mais, busque mais, se interesse mais pelas coisas de Deus, se interesse mais pela leitura da palavra de Deus e pelo cumprimento da sua palavra. Coloque-a em prática. Pratique a palavra de Deus. Porque o diabo, meus irmãos, nunca vai desistir de você. Nunca vai desistir de mim. Até o nosso último suspiro, o diabo vai estar lançando os dardos inflamados dele. Ele vai querer destruir a nossa fé. Ele vai querer fazer com que a gente se esfrie na fé. E se engana aqueles que pensam que é preciso que eu saia da igreja para estar longe de Jesus. Não, meus irmãos, eu posso estar dentro da igreja, ser um frequentador da igreja e estar longe de Deus. Eu posso orar, como diz as Escrituras, com os lábios, e o meu coração pode estar longe de Deus. Meus irmãos, Deus, Ele quer que a gente seja sincero com Ele, que a gente seja verdadeiro com Ele. Então, tá aí o aviso de Deus para você, meu irmão querido. Se fortaleça, busque a presença de Deus, porque o diabo, ele também, assim como ele fez com Pedro, ele está te peneirando como trigo. Ele está querendo achar uma brecha em você, meu irmão, para poder entrar na sua vida. E antes que isso aconteça, nós temos um Deus amoroso, misericordioso, poderoso para nos guiar, para nos salvar, para nos ajudar, nos fortalecer. É claro que vamos viver dias de perseguições, tribulações, mas temos que nos fortalecer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É Ele quem nos sustenta, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar esse vídeo mais uma vez, orando por você e pedindo que Ele venha abençoar a sua vida, te fortalecer, meu irmão querido, guardar a sua vida. Eu peço que você feche os seus olhos
e ore comigo, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai amado e querido, meu Pai, graças nós te damos pelo privilégio de poder falar com o Senhor. Meu Deus amado e querido, aonde quer que essa pessoa me ouve, que o teu Espírito, meu Pai, possa estar lá com ela agora, neste instante, fortalecendo, meu Pai, dando direção àquele irmão, meu Pai, que se encontra fraco, caído, meu Pai. Talvez este irmão pensa em abandonar a sua fé, em sair, meu Pai, da igreja. Oh, meu Pai querido e amado, fortaleça essa pessoa, fortaleça, meu Pai, essa criatura, vá de encontro a ela, meu Pai, e amarra desde já os planos do diabo, que sejam frustrados, meu Pai, os planos do diabo, meu Pai, pois eu coloco a vida deles nas tuas mãos, meu Pai, dá direção, entendimento, sabedoria, fortalece, meu Pai, guia os passos de cada um destes, meu Pai, que me ouve, pois eu os entrego, meu Pai, em tuas santas e gloriosas mãos. Te louvamos e te agradecemos, meu Pai, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus e que vocês sejam ricos daquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Amém?